bom dia ou boa tarde. Eu não sei em que aula vocês estão assistindo isso, mas o meu nome é Letícia. Meu nome é Mariana. E hoje a gente vai explicar para vocês geometria de posições. Ela é dividida em 3 propriedades: ponto, planos e retas. E as 3 são entes primitivos, ou seja, eles não têm uma certa definição. Por exemplo, o ponto, tipo, o que é um ponto? Não tem uma definição exata sobre isso, sabe? Tipo, ponto é ponto. E ela é sempre representada nas questões com letra maiúscula. Aqui eu utilizei o P, mas tipo, pode aparecer V, R, S, qualquer letra maiúscula vai ser um ponto. Os planos, eles são paralelogramos e vai sempre ser representado por uma letra grega. Aqui a gente utilizou o alfa, mas pode ser beta, gama, enfim. E tem também as retas, que é representado nas questões com letra minúscula e que Mari vai falar. Como a Letícia disse, né, as retas são sempre representadas por uma letra minúscula, que nem ela falou do ponto, aqui a gente usou um R, mas tipo, pode cair qualquer letra, desde que seja minúscula. As retas são aquelas que não tem começo nem fim. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo que tem uma setinha para esse lado e uma setinha para aquele lado? Quer dizer que ainda, tipo, tem mais para cá e mais para lá. Elas passam pelos pontos. Tá vendo que aqui tem um ponto e aqui tem um ponto? Elas passaram por esses pontos. Ou seja, não tem como a gente saber onde ela começa e onde ela termina, porque ela não tem começo nem fim. As semi-retas, elas começam em um ponto específico, mas como tem uma setinha aqui, elas não têm fim. Elas passam por um ou mais pontos e, tipo, elas são infinitas, só que ela tem começo. E o segmento de reta, ele começa e termina, ou seja, ele é finito, dá pra gente ver onde ele começa e onde ele termina. E aqui, no caso, ele começa em A e termina em B. Aí aqui são as posições entre ponto e reta. Vamos supor, isso daqui é uma reta R. Aí tem o ponto A e vamos supor que tenha outro ponto. Porque em um paralelogramo, vai ter uma reta e vai ter tipo pontos. Pode ter tanto pontos dentro da reta como fora, entendeu? Aí, tipo, vamos supor, esse ponto aqui, ele tá fora da reta, então ele não pertence à reta. Mas se tivesse um ponto P aqui, dando exemplo, ele estaria pertencendo à reta R. É meio que isso. As retas paralelas são retas que, tipo, elas não se cruzam. Vamos supor, tipo, aqui tem 2 retas, tanto indo pra lá, tanto indo pra cá. Mas elas não estão se cruzando. E elas também são coplanares. E as retas concorrentes, elas têm 2 tipos. Tem as retas perpendiculares e tem as retas oblíquas. Gente, eu vou situar vocês logo de uma coisa, porque a gente vai explicar o que são retas paralelas, perpendiculares e reversas. Mas para vocês entenderem, vocês também precisam saber o que são retas coplanares e retas não coplanares. As retas coplanares são retas que pertencem a um mesmo plano. Por exemplo, eu tinha desenhado aqui na minha mão, eu não sei se dá para ver direito, mas tem 2 retas aqui, 2 linhas. E elas fazem parte do mesmo plano. Tipo, na minha mão, sabe? Se eu fosse colocar num papel, eu conseguiria desenhar as 2 no mesmo papel, porque fazem parte do mesmo plano. Ou seja, são coplanares. Retas não coplanares não fazem parte do mesmo plano. E agora a Letícia vai explicar sobre retas paralelas. As retas paralelas, elas são coplanares, sendo que elas não se cruzam. Ou seja, vocês estão vendo aqui que tem 2 retas, né, indo para a mesma direção e para cá também, tanto para a esquerda quanto para a direita. Porém, elas não se cruzam, elas só seguem assim. Já as retas concorrentes, perpendiculares, elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, como vocês podem ver aqui. Já as retas reversas, elas não se cruzam também e ao mesmo tempo elas formam um ângulo de 90 graus. Mas como assim? Elas não se cruzam e conseguem formar um ângulo. Por exemplo, aqui, essa imagem que eu estou fazendo com o meu dedo está formando um ângulo. Esse meu dedo com esse está formando um ângulo de 90 graus. Mas não estão se cruzando, estão vendo? Eles não estão se encostando, não estão se cruzando. É como se fosse tipo uma ilusão de ótica, sabe? Ou seja, elas são retas que não são coplanares, não se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. São as retas reversas. Acho que é a mais dificinho de vocês entenderem. Tanto que dá pra ver aqui que forma um ângulo de 90 graus, mas ela não tá se cruzando, sabe? Estão vendo aqui? É literalmente uma ilusão de ótica. Então, gente, para prosseguir o que as meninas estavam falando, eu vou falar sobre as projeções, tá? O que são projeções? Elas são construídas através de linhas imaginárias que tangenciam as vértices do objeto.
E dentro disso a gente tem alguns tipos de projeções que eu vou explicar para vocês. Começando pelas projeções ortogonais, que são quando os raios projetores ficam perpendiculares à superfície do objeto. Como aqui, tá? Perpendiculares são quando elas se cruzam no ângulo de 90 graus. Por exemplo, a parede e o chão. Aqui elas ficam perpendiculares e com ângulo de 90 graus. Tipo, dá para vocês verem aqui, estão perpendiculares e aqui o ângulo de 90 graus. E para continuar, né, a gente tem também as projeções oblíquas, que são quando os raios projetantes não são perpendiculares à superfície. Como o nome fala, eles são oblíquos à superfície. E para somar com tudo isso, tem as projeções cilíndricas. Toda projeção que ela é ortogonal, ela também é cilíndrica, certo? E o que são projeções cilíndricas? São quando as vértices são paralelas entre si. Nem toda projeção oblíqua é cilíndrica, mas como eu falei, toda projeção ortogonal é cilíndrica. Para finalizar, a gente tem a projeção de uma região, que acontece a partir de todos os pontos daquela região, usada na geometria espacial, por exemplo. E foi isso, gente, sobre as projeções. Espero que vocês tenham entendido. Oi pessoal, meu nome é João Lins e eu vim explicar sobre os poliedros. Para a gente entender melhor o assunto, é preciso distinguir as três partes de uma forma. Por exemplo, aqui no cubo, a gente tem as faces, que é a parte plana da forma. Por exemplo, essa parte da frente, essa parte de trás. Tem as arestas, que é nada mais nada menos que a borda dessas formas. E tem as vértices, que é quando elas se juntam. Por exemplo, aqui a gente tem três arestas se juntando. Aí existem alguns tipos de poliedros. Tem os regulares, que é quando todos os lados são iguais. Nessas formas mais básicas, por exemplo, o cubo, o triângulo, o octaedro. Então, tipo, todos os lados são iguais. E tem os irregulares, que é quando as arestas, as vértices e as faces não são iguais. Elas têm medidas diferentes. A gente tem também o convexo, que é quando, por exemplo, eu marco uma reta e essa reta inteira passa por dentro do poliedro. Não tem nenhuma parte que vai para fora. Ou seja, toda na parte da forma. Diferente do côncavo, que é quando passa por uma parte vazia, entendeu? Essa reta aqui, ela vem desse ponto até esse ponto, mas não é sempre na superfície. Ela passa por uma parte vazia, no vácuo da forma. Agora a gente vai entender como isso funciona na prática, usando a fórmula e essas aplicações. A gente precisa primeiro identificar como é essa fórmula. É V menos E mais F igual a 2. V é as vértices, E são as arestas e F é a face. Então, utilizando essa fórmula, a gente vai fazer agora uma questão para conseguir entender na prática. Um poliedro convexo possui 12 vértices e 20 arestas. Utilize a fórmula de Euler para determinar o número de faces desse poliedro. Aqui tem a fórmula e aplicando os números dados, que foi 12 e 20, ele quer saber, no caso, as faces desse poliedro. Então, é 12 menos 20 mais F igual a 2, que dá menos 8 mais F igual a 2. Então, a gente identifica que se o resultado foi 2 e é menos 8 mais F, F é igual a 10. Bom dia, gente. Meu nome é Laís e eu vou explicar sobre os poliedros. Bom, os poliedros, eles são sólidos geométricos que são formados pela união dos polígonos. Como exemplo deles, a gente tem o tronco de pirâmides quadrangulares, o icosaedro, o cubo, o paralelepípedo retângulo, o tronco da pirâmide pentagonal, a pirâmide quadrangular, o dodecaedro, o tetaedro e a pirâmide pentagonal. Agora eu vou falar sobre os tipos de poliedro, que vão ser as prismas, a pirâmide e também vamos ter o poliedro de Platão. Os prismas têm duas bases iguais e faces laterais que são paralelogramas. As pirâmides, elas têm uma face e uma base lateral que são triangulares. E os poliedros de Platão são regulares, com todas as faces, vértices e as arestas iguais. Temos o tetaedro como exemplo, que tem 4 faces iguais, o octaedro, que vão ter 8 faces iguais, o cubo, que vão ter 6, o dodecaedro, que vão ter 12, e o icosaedro, que vão ter 20.